Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a continuação da nossa aula sobre falências, fase postulatória dos pedidos de falência. Muito bem, pessoal. Nós vimos na aula passada, na aula anterior, ou melhor dizendo, na parte anterior desta aula, o que seria falência, uma ideia geral de falência. Agora nós vamos começar a discutir e entender melhor como se dá o pedido de falência, tá bom? Então, inicialmente, é importante a gente entender que a falência ela poderá ser requerida pelo credor em face da devedora, ou poderá ser requerida pela própria devedora, né? Quando nós temos uma falência requerida pela própria devedora, isso se chama autofalência, pedido de autofalência. A devedora vem a juízo e confessa estar insolvente, confessa enfrentar uma crise insuperável. Ela diz que ela não tem recursos para pagar todos os seus credores, então oferece, né, ao Poder Judiciário todos os seus ativos, dizendo: Poder Judiciário, vamos decretar a minha falência, a minha liquidação, encerrar as minhas atividades, todos os ativos que eu tenho são esses aqui, vamos realocar esses ativos na economia, vender esses ativos, pegar esse dinheiro e vamos pagar os meus credores, que são esses credores que estão aqui, de acordo com a ordem de prioridade legal. Essa ideia de autofalência é muito pouco usada no Brasil. São poucos os pedidos de autofalência. Por uma razão muito clara, né? O processo de falência ele apresenta uma série de dificuldades burocráticas, procedimentais, demora muito para que seja feita a venda desses ativos, o pagamento dos credores. Nós temos também problemas legislativos, vamos dizer assim, porque a extinção da responsabilidade do falido se faz com o tingimento de requisitos que são muito rigorosos, difícil disso acontecer na prática. A reabilitação da devedora para que ela possa voltar a empreender também tem regras complicadas no Brasil que impõem uma espera muito grande, é muito demorado, 5 ou 10 anos após o encerramento de um processo de falência que demora muito tempo para acontecer. Então, no Brasil, é muito difícil acontecer o que nos Estados Unidos eles chamam de fresh start, ou seja, é o começar de novo. Lá nos Estados Unidos, o pedido de autofalência é muito comum, né? A própria devedora, quando vê que seu negócio não deu certo, pede a sua própria falência, com o objetivo de receber rapidamente do Poder Judiciário um fresh start, né? Uma autorização para começar de novo. Olha, estão aqui os meus ativos, o negócio não deu certo, pago os credores aí de maneira proporcional e eu vou tentar de novo. Eu vou reabrir um outro negócio, eu vou fazer alguma outra coisa, livre dessas dívidas, livre da responsabilidade dessa falência, né? Aqui no Brasil, como eu disse a vocês, o processo demora muito, temos problemas burocráticos, problemas de tramitação, problemas de legislação, que não favorecem a esse fresh start, e por essa razão que nós podemos discutir de maneira muito mais aprofundada num outro momento, mas por essa razão o pedido de autofalência é muito pouco utilizado no Brasil. Muito mais comum são as situações em que o credor pede a falência da devedora. E para um credor pedir a falência da devedora, existem alguns requisitos legais, alguns motivos legais que devem estar presentes, requisitos que devem ser observados para que isso aconteça, e é justamente sobre isso que nós vamos tratar. Então, a ideia geral de falência nós já vimos, né? A empresa ela está insolvente, a empresa ela se tornou inviável, ou seja, ela não tem condições de continuar trabalhando para pagar os seus credores, ela deve mais do que ela tem. Então, o credor poderá pedir a falência. E a primeira dúvida, antes até da gente analisar quais são os motivos de falência, de pedido de falência, a primeira dúvida que pode surgir é a seguinte: bom, para que um credor peça a falência de uma devedora? Ela precisa estar devendo para vários credores? Ou seja, há necessidade
de uma pluralidade de credores para que tenha cabimento o pedido de falência? E a resposta é não. Existe até uma súmula 44 do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que tem câmaras especializadas em direito empresarial, em falência e recuperação. Essa súmula 44 diz exatamente assim: a pluralidade de credores não constitui pressuposto da falência. Na verdade, não se trata de pressuposto, se trata de requisito, ou seja, não constitui requisito para o pedido de falência. Eu não preciso ter uma devedora que deva para muitas pessoas. Se ela deve para uma pessoa só, mas ela se tornou insolvente em razão disso, já cabe o pedido de falência, tá bom? Uma segunda observação é: quando a gente fala em insolvência, eu necessariamente preciso ter provas de que ela não tem dinheiro para pagar todos os seus credores? Porque a presunção é essa, ela se tornou insolvente e por isso nós vamos pedir a falência dela. De acordo com a nossa lei, e nós vamos estudar os motivos daqui um pouquinho, não. Não há necessidade de uma prova concreta de que ela é de fato insolvente, porque a lei estabelece situações onde há uma presunção de insolvência presumida. Temos até uma súmula também do TJ de São Paulo que trata disso, é a súmula 43 do TJ de São Paulo, que diz assim: olha, no pedido de falência fundada no inadimplemento de obrigação líquida materializada em título, basta a prova da impontualidade feita mediante o protesto, não sendo exigível a demonstração da insolvência do devedor. Portanto, nós temos também prática de atos de falência como motivo de falência, de pedido de falência, e lá também não há necessidade de comprovar concretamente que a empresa deve mais do que ela tem. São presunções legais que autorizam o pedido de falência. Se o devedor não pagou um credor sem nenhuma razão razoável para isso, para a lei já está ali demonstrado pelo protesto, daqui a pouco nós vamos ver com mais calma isso, mas pelo protesto que demonstra aquela impontualidade injustificada, a insolvência daquela empresa. Ainda que ela tenha dinheiro para pagar, se ela não pagou, é o que basta para o pedido de falência ser processado. Também com a prática de alguns atos que denotam esta insolvência. Portanto, nesses pedidos de falência todos que nós vamos analisar, não há necessidade de se discutir e de se comprovar economicamente que o valor da dívida é maior do que o valor do patrimônio da empresa. Até porque muitas vezes nós vamos ter falências decretadas onde o valor do ativo foi suficiente para pagar integralmente todos os credores, ainda sobra dinheiro que é devolvida à própria devedora. É claro que essas situações não são frequentes, né? Normalmente esta presunção legal coincide com a insolvência econômica real, né? Mas pode ocorrer de você ter uma falência decretada de um agente econômico, de uma empresa que não era economicamente insolvente, mas mesmo assim praticou esses atos que denotam a sua insolvência jurídica e que motivam, portanto, o seu pedido de falência, ok? Então, quais são, feitas essas duas observações iniciais, quais são os motivos que podem autorizar que um credor peça a falência da devedora? Bom, nós temos um pedido chamado pedido de falência fundado na impontualidade injustificada, lá do artigo 94.1, né, da Lei de Falências, que é a Lei 11.101 de 2005. Nós temos também os pedidos fundados em execução frustrada, que são os pedidos com fundamento no artigo 99.2, né, da Lei 11.101 de 2005, e nós temos os pedidos de falência fundados na prática de atos de falência pela devedora, que são aqueles descritos no artigo 94.3 da Lei 11.101, ok? Vamos estudar então em detalhes esses três fundamentos do pedido de falência. E na sequência nós vamos aprofundar o estudo do procedimento, né? Então vamos ver o que motiva o credor a pedir,
quais são os requisitos que devem estar preenchidos para que o credor peça essa falência e depois como é o procedimento do pedido de falência até a sentença de quebra, ok? Então vamos fazer mais um intervalinho, tomar um café, descansar um pouquinho e daqui a pouco nós estaremos de volta para estudar os motivos, os tipos de falência, ok? Até já, pessoal!